Queridos irmãos, a paz do Senhor. Estou feliz, alegre por estar mais uma vez aqui na casa do nosso irmão para juntos adorar o nome do Senhor, enaltecer este nome que é sobre todo nome. Aleluia. Aleluia. Esse nome que nos momentos mais difíceis das nossas vidas Ele nos dá a vitória. Aleluia. Glórias a Deus. Este nome que deve ser adorado, honrado, glorificado. Louvado seja o nome do Senhor, que é o nome de Jesus. Bendito seja Deus. Eu irei ler alguns versículos, irmãos, aqui na palavra de Deus, que se encontra no livro do apóstolo João, capítulo 4, e o versículo de número 3. João, capítulo 4, versículo 3. Que diz assim a palavra de Deus: E deixou a Judéia, e retirando-se outra vez para a Galiléia. E era necessário atravessar a província de Samaria. E chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Amém. Queridos irmãos, esta palavra que tenho lido neste momento está falando que Jesus, deixando ali, retirando outra vez, aleluia, foi para a Galiléia. E era necessário atravessar as províncias de Samaria. Glórias a Deus. Jesus, passando por ali, dizendo a palavra de Deus que ele, cansado da viagem, juntamente com seus discípulos, pois era a hora sexta, era o meio-dia, eu creio que talvez um sol escaldante, e Jesus sentava-se ali, à fonte de Jacó, ali à beira daquele poço, louvado seja o nome do Senhor, aonde eram ali as terras em que Jacó tinha dado ao seu filho José, e estava ali o poço de Jacó. Bendito seja o nome do Senhor. E diz a palavra de Deus, irmãos, que Jesus ali sentado, quando de repente chegava ali à beira da fonte uma mulher para tirar água. Bendito seja o nome do Senhor. E Jesus, olhando para aquela mulher, pediu que ela lhe desse de beber. Aleluia. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Aleluia. Os judeus, eles não se comunicavam com os samaritanos. E Jesus estava ali, à beira daquela fonte, louvado seja o nome do Senhor, cansado da viagem. E aquela mulher chegando ali, ele começou um diálogo com aquela mulher. Ele começou a conversar com aquela mulher. Bendito seja o nome do Senhor. E pediu que ela lhe desse de beber. Aleluia. E ela disse para ele: Como pedes tu a mim de beber, que sou mulher samaritana? Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus respondeu para aquela mulher: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede dar-me de beber,
tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, pois o poço é fundo, onde pois tens a água viva. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. A mulher chamava Jesus de Senhor, não porque ela estava reconhecendo que ele era, aleluia, o Filho de Deus, mas ela chamava ele de Senhor por respeito a ele, o chamava de Senhor, aleluia. E ela disse que o poço era fundo, como pois ele poderia tirar água viva. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus afirmou: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Louvado seja Deus. E disse a mulher: Senhor, dá-me desta água. Aleluias. Ela estava ali conversando com ele. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E a mulher se interessou, aleluia, por esta água. Bendito seja o nome de Jesus. E disse para ele: Senhor, dá-me desta água. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Para que não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Ao que ele respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é o teu marido. Disseste com verdade. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E aquela mulher, irmãos, conversando, tendo este diálogo com Jesus, mas tudo isso que Jesus estava falando para ela, mas ela ainda não tinha reconhecido, aleluia, que ele era Jesus, que aquele homem era o Filho de Deus. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. E quando Jesus disse para ela: chama o teu marido e vem cá, aleluia, ela disse para o Senhor que não tinha marido. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus disse para ela que ela tinha falado a verdade, porque ela já tinha tido 5 maridos, e agora o que ela tinha não era o esposo dela. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Ali estava Jesus, irmãos, diante de uma mulher pecadora, uma mulher cheia de pecados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus estava falando com ela. Bendito seja Deus. E diz a palavra de Deus, irmãos, que quando Jesus, aleluia, estava ali conversando com aquela mulher, aleluia, chegaram os seus discípulos e eles se admiraram porque Jesus estava conversando com uma mulher. Bendito seja o nome do Senhor. E ainda mais uma mulher de um povo que não se comunicava com o povo judeu. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Mas Jesus estava ali conversando, tendo aquele diálogo com ela. Louvado seja o santo nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. E disse-lhe a mulher: vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E disse Jesus: mulher, pode crer-me que a hora vem
quando nem neste monte, nem em Jerusalém o adorareis, o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, bendito seja o nome do Senhor. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para ser seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E eu sei que respondeu a mulher que há de vir o Messias, chamado Cristo, quando disse-lhe Jesus: eu sou o que falo contigo. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. E neste ponto chegaram os seus discípulos, irmãos, e se admiraram que estivessem falando com uma mulher. Todavia nenhum disse que perguntas, ou por que falas com ela? Enquanto a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? E saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Aquela mulher, irmãos, quando reconheceu que Jesus era um homem diferente, que ele falava diferente, aleluia, que ele falou tudo quanto ela tinha feito, bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Ela se admirou daquela palavra que Jesus falava, aleluia, e disse, aleluia, que porventura poderia ser ele o Cristo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E vieram muitos para ver Jesus, para ouvir a sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. E aquela mulher saiu falando de Jesus, anunciando a sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Naquele momento, irmãos, ela já tinha crido, aleluia, que ele era Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ela já tinha provado desta água, aleluia, ela já tinha provado da palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. E aquela mulher, ela conhecia as Escrituras. Bendito seja o nome do Senhor, porque ela disse, aleluia, que o Messias haveria de vir. Não será este porventura o Cristo? Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E a palavra de Deus diz, irmãos, que aquela palavra daquela mulher, ela começou a se expandir pela cidade. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. E ela começou a anunciar a palavra do Senhor, a dizer que tinha encontrado o Messias. Aleluia, louvado seja Deus. E aquela palavra, irmãos, foi se espalhando pela cidade. E quando de repente, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, muitos daquela cidade vieram até Jesus. Muitos daquela cidade vieram, aleluia, e deram crédito à palavra de Deus. Porque quando o homem, irmãos, por mais pecador que ele seja, quando ele dá crédito à palavra de Deus, quando ele deixa esta palavra entrar no seu coração, bendito seja o nome do Senhor, dentro dele
se gera uma fonte, aleluias, desta água viva. Louvado seja Deus. E ele, provando desta água, ele não quer que só ele tenha a sua sede saciada. Ele começa a falar para outras pessoas, e a fonte começa a jorrar. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Glória a Deus. Ele não consegue mais ficar calado. Aonde ele chega, ele fala de Jesus. Ele não tem mais vergonha de falar do Evangelho. Aleluia, porque dentro dele se criou uma fonte. Louvado seja o nome do Senhor. Que quanto mais água sai dessa fonte, mais jorra a água. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Mas que água é esta, meu irmão? Aleluia. Esta água é a palavra de Deus. Esta água que jorra incansavelmente. O homem, ele não consegue mais ficar calado. A sua vontade é de anunciar a palavra de Deus como aquela mulher, porque ela poderia muito bem ter conversado com Jesus, poderia até ter dado crédito à sua palavra, ter crido que ele era o Cristo, que ele era o Messias esperado. Bendito seja o nome do Senhor. E ter ficado ali conversando com Jesus. Louvado seja Deus. Mas não, aquela mulher, ela saiu pelas ruas. Aleluia, ela não se conteve em ficar calada, porque a fonte já estava jorrando. Aleluia. A graça do Senhor já tinha descido sobre a sua vida. E ela começava a falar de Jesus. Começava a anunciar a palavra de Deus. E muitos corriam. Interessante é que muitos samaritanos vieram para ouvir a palavra de um homem judeu. E os judeus, eles não se comunicavam com os samaritanos. Mas Jesus, ele veio, aleluia, para unir. Jesus, ele veio para chamar aqueles que estavam lá em lugares de trevas, em lugares em que não brilhava luz alguma. Aleluia. Mas ele veio para chamar estas pessoas. A palavra de Deus diz, irmãos, que aqueles que estavam sobre a sombra da morte, raiou uma luz. Bendito seja o nome do Senhor. E esta luz, nós falamos dela para você nesta noite. Nós falamos para você desta água que sacia a sede do ser humano. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Não mais esta água natural, mas falamos da palavra de Deus, que é água viva, que é água que mata a sede espiritual. Bendito seja o nome do Senhor. Pois o homem, quando ele não conhece a Deus, quando ele não adora a Deus como o único Deus verdadeiro, ele pode até adorar outras coisas que ele não conhece. Aleluia. Mas quando ele passa a adorar a Deus, louvado seja o nome do Senhor, ele tem essa sede saciada, essa sede espiritual. Aleluia. Pois a sua alma, ela tem sede da palavra de Deus. Esta palavra que é a água, esta palavra que é o pão,
louvado seja o nome do Senhor, que mata a fome espiritual. Aleluia. Muitas das vezes, irmãos, chega alguém para assistir o culto. Aleluia. Pessoas descrentes. E chega no culto, senta-se e escuta os louvores, escuta os testemunhos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando se começa a falar da palavra, quando se começa a anunciar esta palavra, muitas vezes as lágrimas descem dos olhos, começa a chorar. É porque a sua alma, o seu espírito tem sede de Jesus, tem fome, aleluia, da palavra de Deus. Mas eu já sou devoto de santo A ou de santo B, aleluia. Mas santo algum, aleluia, vamos ser mais claros, nenhum outro ser, até mesmo aqueles que seguiram Jesus, como Pedro, como João, como a própria sua mãe Maria, nenhum destes, meus irmãos, pode saciar a sede do homem, a sede espiritual. Aleluia. Você só tem essa sede saciada a partir do momento em que você abre o seu coração e deixa esta palavra entrar no seu coração. Aleluia. Você pode fazer 1000 sacrifícios, sair daqui para Juazeiro a pé, vai ser pior, porque você vai chegar lá com a mesma sede espiritual, a mesma fome espiritual, e ainda vai chegar doente, aleluia. Mas quando você caminha para ouvir esta palavra, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, você começa a sentir algo diferente dentro do seu coração, porque esta água, ela se torna uma fonte que salta para a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. A fonte está jorrando. Aleluia. E esta fonte, ela vai continuar jorrando até o dia em que os céus se abrirem e o Filho do Homem descer sobre as nuvens para vir buscar a sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. E aquele povo de Samaria, aquele povo, aleluia, que estava ali vindo até Jesus, aleluia, eles já diziam àquela mulher: olha, não é mais por causa do testemunho teu que nós estamos crendo nele, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Não é mais por causa do teu testemunho que nós estamos dando ouvido à sua palavra. Aleluia. É porque verdadeiramente o Salvador, disse-lhe a mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas nós mesmo temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo.
Aleluia. Aquelas pessoas, meus irmãos, que estavam aceitando a Cristo, que estavam dando crédito à sua palavra, aleluia, não era mais por causa do testemunho da mulher, é porque eles estavam reconhecendo que Jesus era o Salvador do mundo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Deus. E nesta noite nós estamos anunciando esta palavra. Aleluia. Pregando este evangelho, anunciando este Jesus que se revelou à mulher samaritana. E nesta noite Ele quer se revelar para você. Aleluia, Ele está dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. Glória a Deus. A nossa irmã Magda já falava. Dizia aqui que Ele é o nosso socorro, que Ele é o nosso refúgio nos momentos mais difíceis. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer ser o teu socorro, Ele quer ser o teu auxílio, Ele quer te ajudar. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Eu não sei o que você está passando, mas Ele, na sua onisciência, Ele sabe. E nesta noite Ele quer te ajudar. Nesta noite Ele se revela para você como Ele se revelou à mulher samaritana, como a água viva, aleluia, como o pão vivo que desceu do céu, como o Salvador do mundo. Bendito seja o nome do Senhor. O apóstolo João, quando estava batizando ali no Rio Jordão, e com ele ali muitos vinham ao seu batismo. Louvado seja o nome do Senhor. E de repente João olhava e via aquele homem se aproximando. Aleluia. E João olhava para ele e dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesta noite eu te digo: eis o Cordeiro de Deus que está aqui presente para salvar a tua alma, o teu espírito. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre, porque para isto Ele veio, para dar sua vida em resgate de muitos. Aleluia. O inimigo pode até ter tentado tirar a tua vida. O inimigo não quer que você tenha uma vida de paz, uma vida de alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus diz para você nesta noite, você que está ouvindo esse serviço de som: eu vim para que vocês tenham vidas e as tenham com abundância. Jesus, Ele quer que você viva uma vida de abundância, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida cheia de certeza da sua salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque Ele veio para salvar o mais vil pecador. Não digas: aleluia, eu sou um pecador, tenho falhado tanto, tenho pecado tanto.
Os meus pecados são tantos que Jesus não olha mais para mim. Não diga isso, porque Ele veio para salvar o mais vil pecador. Ele veio para tirar o homem do charco de lodo, do lamaçal do pecado. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Ele veio para o que eram os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos que crêem no seu nome. Nesta noite, nós te convidamos para que você se torne verdadeiramente um filho de Deus. Aleluia! Mas eu já sou filho de Deus. Aleluia! Eu quero dizer para você, meu amigo, que o filho, ele obedece ao seu pai. Aleluia! E você tem obedecido ao pai? Você tem obedecido a palavra de Deus? Você tem sido fiel a esta palavra? Você tem sido fiel ao seu pai? Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, nós te convidamos para que você se torne um filho obediente ao Pai. Bendito seja Deus. Mesmo aí na sua casa, você pode aceitar a Cristo como teu Salvador. Aleluia. Eu tenho certeza que este serviço de som está indo muito longe. E tem alguém ouvindo esta palavra. Aleluia. E o seu coração arde. O seu coração sente o desejo de servir a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E aí mesmo onde você está, você pode aceitar a Ele e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados. Neste momento eu te reconheço como meu Salvador. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. E procure a Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus, e passe a congregar, e passe a reunir com os irmãos. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Não se prenda, abra o seu coração, dê crédito à palavra de Deus. A Bíblia diz: se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçai os vossos corações. Não resista a esta palavra. Aleluia. E aceite a Cristo como teu Salvador. Nesta noite, eu vos deixo esta palavra, dizendo para você mais uma vez: aceite a Cristo enquanto é tempo. Amém.